Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, 17ª edição, FENATEV 2021. Agradece às empresas que fazem arte. Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Cultura, TV Gazeta, Ponto Propaganda. Realização: Associação Cultural Circense e Ambiental Uma Floresta. Produção: Ratimbum Produções de Artes. Se inscreva no canal do Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, no YouTube, curta a página do Facebook, Instagram e fique por dentro de toda a programação. Assistam agora o programa Encontro com a Estrela, com Beth Cazé. Sejam todos bem-vindos ao primeiro programa Encontro com a Estrela, produção Ratimbum. Eu, Beth Cazé, estarei aqui com vocês entrevistando ele, que é ator, iluminador, técnico de cultura, ex-presidente do Sindicato dos Artistas, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Vitória e secretário estadual de Cultura do PT, que está sendo eleito agora. Vlad Castiglione. Olá, Valdir, é um prazer receber você aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da Secretaria Estadual de Cultura, que agora você está sendo reeleito, que inclusive este programa começou lá. Essa Secretaria de Cultura do PT, eu acho que com muitos bons tempos ela vem crescendo, de uns 12 anos para cá, 10 anos para cá, e agora nesse último ano, agora, nessa próxima eleição, essa secretaria ela foi muito além, com muitos optantes, e também assim, é um trabalho que o PT está fazendo no Brasil, de aproximar cada vez mais, eu acho que as suas formas de fazer política da sociedade organizada, dos setores da sociedade. Esse partido, né, que começou com a organização dos sindicatos, no princípio, né, a grande maioria eram advindos sim de organizações sindicais e na sequência foi realmente sendo contagiado por todas as áreas da sociedade brasileira que precisa muito de política pública. Então, não só acho que a área de cultura, mas todas as áreas eu acho que está crescendo muito e eu acho que é isso que nós estamos precisando no Brasil. Você acha que é por causa do momento, Valdir, essa procura? Também o momento. Eu acho que o momento político no Brasil ele é muito difícil. O partido ele nasce exatamente na abertura democrática após a ditadura militar. O partido cresce, né? A gente tem muitos anos de redemocratização. O partido participou dos governos, tanto municipais, estaduais e o governo federal principalmente, que foi de mais importância, com o ex-presidente Lula e a presidente Dilma. E agora ele se encontra nesse período bem nefasto, eu acho, da cultura da administração pública brasileira, com esse presidente que foi reeleito, esse capitão.
E dessas proposições todas apresentadas ali, como que a Secretaria Estadual de Cultura, do PT, pretende levar e apresentar a outros, aos gestores públicos, essa reivindicação, digamos assim, da categoria da cultura? É a Secretaria Estadual. Então, assim, o nosso foco é de preparar políticas públicas para o Estado do Espírito Santo, mas como os municípios normalmente não são tão organizados, eu acho que a gente deve levar aos municípios também. O que a gente está propondo, dentro da tese que nós já preparamos, para que as políticas de cultura melhorem no Estado do Espírito Santo. Ah, que bom, Valdir. Sucesso. Eu tenho certeza que a secretaria será bem conduzida por você. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Valdir, eu gostaria que você falasse um pouquinho do início da sua trajetória como artista. Eu nasci numa roça, né, no meio de um mato, né? E desde muito criança eu observava muito como as coisas transcorriam naquele ambiente. E tive também assim, influência da minha família. Da família da minha mãe, o meu avô, ele era um exímio músico, né? E todas as irmãs da minha mãe, e ela também, tiveram essa coisa artística, assim, muito para o canto, porque o canto, em qualquer época, entendeu? As pessoas faziam isso, cantavam, porque não poderia fazer outra coisa também na arte, né? Como, sei lá, o teatro, o cinema, enfim. Mas assim, elas tinham essa coisa de música. Eu tenho uma prima até, inclusive, que foi a cantora oficial da Rádio Confidência, de nome Eni Lopes. E todas elas cantavam muito, outros também de uma outra tia que viveram em Governador Valadares e formaram um grupo musical, teve sucesso no Brasil até, enfim. Eu vi a minha mãe passava isso pra gente, e ela até assim, mesmo no interior do estado, município de Colatina, Itapina, mesmo assim, ela começou a fazer teatro com essa nossa grande escritora e grande artista, Virginia Tamanini. Então isso para mim foi uma referência da minha infância, porque a Virginia Tamanini viveu nesse lugar uma boa parte da vida, talvez um terço da vida dela foi nesse local em Itapina, e a minha mãe era uma das atrizes da Virginia Tamanini. E ela falava isso pra gente. Então eu, assim que eu saí desse interior e vim para Vitória, eu vim para Vitória, na verdade, estudar. Era uma época assim, segundo grau, porque primeiro grau a gente fazia lá, segundo grau, então a gente tinha que vir para cá, porque no interior do estado quase não tinha segundo grau em cidade nenhuma. Então eu vim estudar aqui, mas assim, num período da história do Brasil, onde tinha essa coisa tecnocrata, né? Isso inclusive é uma influência da ditadura militar, que as pessoas vão para a tecnologia, para a tecnocracia, né? Eu fiz curso médio curso técnico nessa Escola Técnica Federal, mas assim, com 3 anos que eu estava estudando ali, eu fiz vestibular e entrei na universidade aqui fazendo engenharia elétrica. Então foi isso que te ajudou também a ser iluminador em engenharia elétrica? Então na universidade, aquele momento do Brasil na universidade era bem diferente de hoje, né? Aqui mesmo nessa Universidade Federal do Espírito Santo, a gente tinha assim, todo o centro de estudo, seja tecnológico, biomédico, de ciências sociais, todos os centros tinham grupos de teatro. A gente fazia mostras de teatro, às vezes com 10 espetáculos. Então, aquilo ali, com esse passado da memória, mais eu vendo aquilo, eu então tive a coragem, né, assim, de falar assim, não, então acho que eu vou entrar num desses grupos de teatro. Então, na verdade, você começou como ator e não iluminador. Como ator. Iluminador veio depois. E eu comecei num grupo lá da universidade, não foi nem no grupo que eu estudava, que era o Centro Tecnológico, foi no grupo de Ciências Sociais, que era um grupo chamado Grupo Clio, que tinha um diretor americano, Roberto Barben. Ele veio para o Brasil dar aula aqui e queria fazer teatro, enfim, eu entrei nesse grupo e fiz a primeira peça, entendeu? Que era Sonhos da Noite de Verão. E foi boa a peça? Você gostou desse trabalho? Foi bom. Agora, obviamente, sim, que a gente ainda, todo grupo, com uma certa experiência, iniciando, é um texto difícil, né? Os textos de Shakespeare não são textos fáceis de fazer assim, né? Então, mas foi um exercício aqui. Claro. E dali, então, da universidade, foi que eu, então, comecei a me entrosar com as pessoas fazendo teatro na cidade como um todo. Mas como ali também não tinha uma formação,
Aí eu vim para esse Teatro Estúdio aqui no centro da cidade, no Teatro Estúdio, fazer um curso de teatro de 6 meses. Então tinha 4 professores de interpretação, de voz, de corpo, enfim. E nessa preparação de ator, eu cheguei até a fazer parte de um grupo de dança. Eu dancei, fiz espetáculo de dança também, mas como uma preparação para ator, né? Mas cheguei a fazer até um comercial aqui em Vitória, para a loja de Itapuã, com um espetáculo, um trabalho de dança dessa coreografia. E depois você seguiu, pelo que a gente vê no seu currículo, mais a função, né, de iluminação, né, e direção. Sim, mas naquela época a gente fazia o teatro era em grupos, né, grupos de pessoas que se uniam e montavam determinado espetáculo. Então a gente via, quer dizer, começava com os intérpretes, né, tipo assim, fundamental, intérprete, diretor, o texto, e essas funções que conjugavam toda essa montagem, que seja cenário, luz, figurino, adereços, enfim, todas essas funções, elas começavam a ser feitas por alguém daquele grupo, né? E eu, obviamente, assim, é claro que eu me interessei por outras áreas. Eu gosto de fazer sonoplastia, já fiz até projetos de cenários, já fiz curso de figurinista. Essa Rosa Magalhães mesmo deu um curso pra gente aqui em Vitória, de figurino, muito bom. Eu até aprendi algumas coisas de figurino, mas assim, eu, na verdade, segui mesmo e me dediquei mesmo à iluminação. E a minha formação, no caso de engenheiro eletricista, acabou me ajudando, porque o trabalho na arte é um trabalho de criação, mas você, para desenvolver esse trabalho, você precisa de ter alguma informação técnica para você consegue executar aquilo que você está criando, pensando. Então isso me ajudou muito, eu ter estudado tecnologia, entendeu? Que bom. Em tudo, em que é feito, em que material você usa, até a matemática, porque, por exemplo, você tem que saber de ângulo, entendeu? De posições, né? Tudo isso ajuda você digamos assim, quando você cria determinado trabalho, como você vai executar aquilo, né? Que é uma grande dificuldade de muitos. E aí, depois dessa experiência, né, inicial no teatro, depois começou seguindo mais a luz, aí você virou técnico de cultura do Estado, não é isso? Por muitos anos. Porque... Como era seu trabalho lá? Não, porque assim que a gente, que começamos a fazer esses trabalhos aqui em Vitória, até junto com você, né, Beth? Nós nos organizamos e fizemos registros profissionais no Sindicato do Rio de Janeiro. Mas concomitantemente você já estava com umas 40 pessoas. No Estado trabalhando também. Não, aí eu fui trabalhar no Estado, convidado para trabalhar aqui nesse Teatro Carlos Gomes como iluminador, porque foi esse momento que a gente reuniu, da profissionalização. Da profissionalização. Fiz registro profissional. Quer dizer, no Espírito Santo ninguém tinha registro profissional de iluminador naquele momento, a não ser eu e um outro colega nosso da universidade, que era Rosa. Eram 2 iluminadores. Então eu fui convidado para trabalhar nesse teatro. Trabalhei aqui em torno de 2 anos, e naquele momento um arquiteto que trabalhava na secretaria, José Daia, ele tomou a iniciativa então de melhorar esse teatro, porque esse teatro ele foi reformulado em 1979, quando ele reabriu. Naquela época, assim, claro que tinha arquitetos, mas o arquiteto era um profissional quase que raro, né? Então, na verdade, toda a obra dele de trazê-lo de volta à cena foi conduzido por uma decoradora, ainda viva no Espírito Santo. Essa decoradora, ela alterou muitas características do teatro, assim, não para que o teatro ficasse mais bonito, né? Então ela colocou muito papel de parede, muita cortina. E esse arquiteto, da visão dele de arquitetura, que é uma arquitetura eclética, ele queria corrigir um pouco daquilo, trazer a arquitetura eclética de volta, e eu participei disso. Esse foi o José Daia, né? E inclusive foi, aproveitando aí, foi nesse período que começou, né? Eu me lembro muito bem, em 84, se me falha a minha memória, com a ascensão do Camata ao governo, foi logo depois ali que começou o Carmélia, a reforma pelo José Daia, Carmélia, o qual você acompanhou tudo. Foi na sequência. Foi na sequência. Era uma sequência, né? Essa própria abertura que a gente via no país, né, isso, até chegar à Constituinte de 88, ela já trazia essa vontade das pessoas realizarem
relações com a sociedade, e a cultura faz muito isso, né? A cultura é um espelho da sociedade. Então, e esse movimento cultural era um movimento cultural grande, pedia a melhoria desses espaços, a criação de mais espaços, né? Era quando, assim, até a própria organização do Departamento Estadual de Cultura, porque o Departamento Estadual de Cultura, ele sucedeu a Fundação Cultural do Espírito Santo, e a Fundação Cultural do Espírito Santo tinha uma função mais de produção de atividades artísticas, culturais, da música, do teatro, enfim, né, que era muito centralizado aqui no Teatro Carlos Gomes, né, era assim, o espelho do trabalho da Fundação Cultural, e o departamento ele vem ampliar isso mais um pouco, entendeu? Assim como uma política de Estado, né, saía dessa coisa que é meio misto de privado, público e privado, que a Fundação desenvolvia, então, para tornar mais público. Então, foi isso que propiciou, então, elaborar esses projetos. Como eu fui técnica também da Fundação Cultural, desde a Fundação Cultural, Valdir já pegou o Departamento Estadual de Cultura, não a Fundação. Então, aí logo depois foi esse movimento antes da Constituinte, né, tudo isso que ele está falando. Aí começou também o Circo da Cultura, né, Valdir? O Circo da Cultura era um projeto assim, tinha uma função assim, não era bem o circo, né? Mas era assim, utilizando a estrutura do circo. E alguns funcionários circenses, como a Bandejinha, porque, e outros, né, para fazer essa relação tecnicamente o circo. Mas assim, ele tinha muita função de viajar, interiorizar esse trabalho de cultura, né? Levar o circo para os municípios. A função primordial era essa. Agora, o Centro Cultural Carmélia veio dessa vontade de expandir espaços culturais. E também nesse momento, a gente fala Centro Cultural. A gente não fala assim, Teatro Carmélia. Centro Cultural. Centro Cultural por quê? Ali era o projeto, entendeu? O ideal do projeto era envolver todas as áreas de cultura e trazer isso como um conjunto, entendeu? Como era, né, Valdir? Tinha o cinema, né? Tinha um cinema ali, que foi importante, né? O cinema, o teatro, tinha a literatura, né? Tinha uma sala de oficinas. Foi importante o Centro Cultural Carmélia. Espero que volte agora, né, como Centro Cultural. Agora, o que eu acho mais importante, Valdir, você há de concordar comigo, que é importante a gente falar isso, é que hoje, né, a não ser o SESI, que é um teatro menor e não é um centro cultural, é o único que tem uma área grande, onde você pode levar também, fazer um programa com crianças, levar ônibus com segurança. É o único que tem, aonde você pode entrar, porque não tem, Carlos Gomes não dá para você fazer isso. O SESC não dá para você fazer isso. Então eu espero que isso seja preservado nessa nova, digamos, reforma. E também, né, Valdir, importante José Dai ser ouvido nessa reforma, né? O que você acha disso? Eu sou bem crítico, assim, porque a gente vai aprendendo, né, na vida, e a gente vai ficando cada vez mais crítico em relação ao trabalho que a gente possa realizar. Eu tenho críticas com relação a esse Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, porque, na verdade, é um desafio muito grande você reunir várias áreas da cultura e, além de reunir essas áreas todas, você percorrer da formação, à produção, ao contato com o público, à exibição daquele produto, né? Então, percorrer essa cadeia, entendeu? De formação. Então, esse Centro Cultural, eu acho que teve falhas em alguma desse percurso, na formação, na produção e, assim, agora, quando se fala, quando chega ao público, na exibição disso para o público, eu acho que ele cumpriu, entendeu? Eu acho que essa coisa de centro cultural, né? Essa ideia de centro cultural. Eu acho que é isso. Tomara que ele volte, não é isso? Com todas as observações, com todo esse acúmulo de experiências que tivemos, né? E que seja melhor, cada vez melhor. Que ouçam, né, a comunidade também artística, né? Daqui em diante, para ver o destino desse centro cultural, que também nós ajudamos a construir, né, na verdade. Naquela época, eu fiquei muito envolvido, emocionado com a construção desse centro cultural. Eu tinha até um colega na secretaria que brincava comigo,
que falava assim, então agora você não vai mais para a Europa, né? Porque a gente sempre fica assim, é claro que na vida... Eu já me inscrevi num curso de teatro, por exemplo, na Itália, eu tenho cidadania italiana. Bem, daqui a pouco você vai falar mais nisso, agora nós vamos parar um pequeno intervalo e já voltamos com Vlad Castiglione. Estreando esse programa Encontro com a Estrela no Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória. Então vamos perguntar ao Valdir, que ele já acompanhou o festival, qual é a importância, Valdir, para você, o festival para a cidade de Vitória? Olha, o teatro é uma coisa assim, a cultura, né? Mas o teatro, muito teatro, que ele é muito próximo das pessoas, né? Em tempo real, ele é feito em tempo real. Eu acho que o festival, ele traz uma coisa que é essa relação entre diversos, vamos dizer assim, formas de fazer trabalho. E esse festival, eu me lembro muito do início, assim, as filas de pessoas para assistir o espetáculo, em vários espaços culturais aqui em Vitória, ele acaba sendo assim, para a cidade, eu acho assim, a grande coisa dele é a formação de público, né? As pessoas dizem assim, às vezes você faz um espetáculo que cobra ingresso e tem um pequeno público, como se não tivesse público para teatro. Eu acho que tem um público enorme para teatro, né? Aqui em Vitória, por exemplo, a Vitória, cidade grande, a Grande Vitória é um conjunto que vem pessoas de Vila Velha, no teatro aqui, enfim. Então, assim, o festival, ele é importante para isso. Ele relaciona, entendeu? Várias formas de fazer teatro, né? Então o público tem opções diversas e isso acaba assim, criando um movimento, porque eu acho que o teatro é um movimento, né? Em toda a história da humanidade o teatro é um movimento, né? Ora ele está mais acima, ora ele está menor. Então assim, festivais eu acho que são importantíssimos em qualquer lugar. Eu acho que o festival é importante para fazer esse relacionamento, entendeu? Entre formas de fazer e também essa relação com o público, com aquele ambiente, com aquele local. É verdade. Eu, como idealizadora do festival, e Helenice e Tati, da Ratimbum Produções, perfeitas na produção do festival, a gente sempre pensou nisso, né? A gente conseguiu trazer pessoas, grupos que nunca vieram em Vitória. E veja bem, Vitória é tão perto, não é tão longe assim, Rio, São Paulo, e grupos maravilhosos, fantásticos, que nunca vinham aqui. E vários artistas, pessoas aqui não tinham essa oportunidade. Então, por isso, as confusões boas das filas, né, do festival. E a gente espera que o ano que vem, né, seja totalmente presencial, né? Porque nós estamos passando aí num momento, né, difícil, ainda de pandemia e pós-pandemia. Mas acreditamos que 2022, eu acho que já presencial, com aquelas filas, com essa aproximação, com tudo isso, né? Desde que, né, tenhamos apoio também, né? Porque precisamos de apoio. Veja bem, no momento agora de pandemia, a gente não tem tanto apoio assim, né? Mas tudo bem, vamos ver presencial, porque precisamos para continuar, já é a 17ª edição. Por isso que a gente abriu um parênteses perguntando a você, que você sempre participou, o que você achava desse festival. Essa patrocínio, essa forma de produção, ela é muito importante, assim, eu acho as pessoas irem ao teatro sem pagar o ingresso, porque isso aproxima, eu acho, assim, tira o país um pouco desse capitalismo tão cruel, entendeu? Que eu acho que é um caminho, uma condução de socializar, né? Então, eu acho que se vivêssemos numa sociedade socialista, né, esse acesso, ele seria um acesso como a qualquer outra área, como a escola, como a saúde, como a qualquer outra área que as pessoas precisam, né? Então isso é importante. E lembrando que o festival é um patrimônio cultural, não deixa de ser, né, Valdir? Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência na Secretaria de Cultura, como técnico, com relação à preservação, ao patrimônio cultural. Então, como eu tinha dito anteriormente, quando eu estava aqui no Teatro Carnaval trabalhando como iluminador, eu participei, eu nunca pensei, entendeu, ser técnico de patrimônio cultural.
Isso aconteceu na minha vida, no curso da vida. Aliás, tudo na minha vida aconteceu assim. Foi o curso que levou aonde eu pude caminhar, né? Não foi eu que pré-determinei. Então, essa relação de trabalhar aqui no teatro e ver outras pessoas fazendo um trabalho de preservação do teatro, então foi que me incluiu como técnico de patrimônio. Eu, lógico, me dediquei, eu sempre me dediquei ao trabalho, qualquer trabalho que eu faço na vida eu me dedico. Então, eu ajudei muito, entendeu? Aqui no Carlos Gomes, esse arquiteto, Daia, que a gente acabou não recuperando só a arquitetura, a gente recuperou instalações, enfim. E dali eu fui convidado, então, para trabalhar nesse setor do Departamento Estadual de Cultura, e que depois se tornou secretaria, como um dos técnicos, né, entre arquitetos, engenheiros e outros técnicos, a compor uma equipe que era mais envolvida com patrimônio arquitetônico, né? E aí, então, eu tive essa longa carreira no Estado. Foi uma carreira muito feliz. Assim, hoje, assim, quando eu vejo que eu comecei assim, a minha vida profissional na abertura, quando o país vai com a abertura democrática, as coisas vão acontecendo. Eu aposentar em 2018, quando entra esse governo fascista, então eu tive um intervalo de crescimento, um intervalo de vida, não um intervalo de estagnação. E aí eu fiquei esses anos todos, nunca fui bem remunerado no Estado como engenheiro, entendeu? Mas eu fiquei porque era uma dedicação ao trabalho e eu assim cumpri, entendeu? Esses 35 anos de trabalho, envolvido muito mesmo com a preservação do patrimônio cultural. E aí eu fiz trabalhos, assim, coordenei trabalhos muito importantes na minha vida. Talvez um dos trabalhos mais importantes que eu coordenei nesses anos todos, que foi muito lá no começo, eu tinha até muito pouca experiência, foi a restauração do Convento da Penha. Foi um trabalho que me fez aprender muita coisa, porque é um acervo muito variado, né? E dali eu tive que ter contato com a grande maioria dos restauradores do Brasil, entendeu? Por quê? O acervo ali, não estou dizendo o patrimônio arquitetônico, a obra arquitetônica, mas todo o acervo que envolve aquela obra, desde os altares, imagens, telas, azulejos, cantaria, tudo. Então, cada área dessa, entendeu, de restauração tem técnicos determinados, né? A gente não tem um restaurador de cantaria e é o meu restaurador de tela, não, são diferenciados. Tem restauradores, inclusive, que restauram pinturas de madeira, mas não restauram na tela. Enfim, eu conheci boa parte, então, dos restauradores do Brasil, né? E isso me deu uma experiência muito grande, assim. E foi logo no início, no começo da década de 90, e aquilo me deu uma força para eu continuar nisso, então, até o fim. Foi aí, Valdir, que foi mais ou menos, começou aí, que você participou na construção de vários teatros nos municípios? Porque, na verdade, a Secretaria, ainda hoje não bem estruturada, mas assim, tinha uma área que a gente chamava, que era divisão de patrimônio, e a gente, muitos até consideram que construíram um teatro, enfim, construíram uma biblioteca, que é considerado patrimônio cultural. Mas assim, sob o ponto de vista de preservar a arquitetura, não, né? Mas assim, todos os trabalhos, tudo que a sociedade solicitava de espaços culturais, acabava nesta área, que era mais dedicada à preservação do patrimônio. Então, porque na Secretaria não tinha realmente uma equipe para esse trabalho, a criação dos espaços culturais. Então, e a gente atende, assim, eu acho que o servidor público, a pessoa que é pública, aquilo que chegar a ela pode não ser resolvido naquele momento, mas você vai atender e ver que aquilo é importante e acaba começando a desenvolver aqueles projetos. Então, assim, é claro que alguns teatros do Espírito Santo eram de preservação do patrimônio. Por exemplo, nós reestruturamos e fizemos, por exemplo, não é uma obra tombada, não é um patrimônio tão tombado, mas assim, o Cine Esperança de Itaguaçu, ele era um cinema da década de 50, que a gente reestruturou ele num teatro com a técnica de hoje, com a técnica moderna do teatro. É a preservação de um antigo cinema, chamado Cinema Esperança. Então, assim, muitos desses espaços têm relação com preservação, sim, entendeu? Direto. Mas a gente tem um recorte que a gente trabalha com patrimônio cultural. Por exemplo,
A gente deveria trabalhar o patrimônio cultural nessa área, na Secretaria de Cultura, gerente de patrimônio, o patrimônio que, em princípio, é tombado, ele é reconhecido, entendeu? E para isso tem instância que reconhece, que é o Conselho Estadual de Cultura, que faz inventários, examina, faz tombamento, então aquele acervo ali, então, que é o acervo, digamos assim, o recorte que você vai trabalhar a preservação. O que você acha que está faltando a nível estadual para essa área melhorar e ser mais estruturada e dar um melhor resultado para a comunidade do Espírito Santo, para todo o estado? Bom, eu acho que tem que ter equipes na secretaria, porque criação de espaços culturais, não estou falando de teatro apenas, o teatro é muito solicitado, é um espaço catalisador de várias áreas, né, de música, de teatro, de dança, enfim, mas tem muitos outros espaços. Desde uma biblioteca, entendeu, municipal, até um museu, até, enfim, tem N projetos de espaços culturais que precisam. E o espaço cultural, eu acho assim, que ele é uma mola mais importante na política de cultura. Porque se existe o espaço cultural, entendeu, para que as pessoas ali possam fazer os trabalhos, ele é primordial. Então, assim, o Estado que estou falando, pode ser União, Estado, municípios, eu acho assim que tem que ter uma dedicação para que esses espaços culturais existam, entendeu? E que as pessoas, os artistas e as pessoas produzem, elas podem se utilizar desses locais, entendeu? Vão se utilizar desses locais para, então, essa criação aumente, que aumente esse volume de produção. Então, assim, eu acho muito importante, e não tem, tá? O Estado do Espírito Santo não tem essa dedicação, no Estado, mesmo nos municípios, em um município, eu acho que precisa, é uma das coisas que a gente coloca isso, né? A gente faz os planos de cultura, a gente deixa muito claro nos planos de cultura que os espaços culturais é uma das coisas mais importantes. Então, eu acho que isso tem que ser desenvolvido. Eu tenho observado que tem vários, vamos supor, vamos pegar teatro, tem vários teatros em vários municípios. Mas está faltando o quê? Manutenção. E eles têm manutenção, tem técnicos, né, para não deixar... Está sempre reformando, porque a partir do momento que não tem manutenção, né, Valdir? Aí a verba é muito maior para reformar aquele espaço. Então, o que a gente observa é que os grupos hoje de dança, de teatro, eles têm dificuldade de espaço. O que você acha? Você acha que o Estado seria importante nessa junção com esses, junto às prefeituras, para organizar um grande projeto de manutenção e de mobilização? Ele seria o órgão principal para mobilizar as prefeituras, os técnicos do Estado? Eu acho, porque o Estado, assim, ele é indutor, entendeu? Indutor que esses espaços aumente, entendeu? Porque esses municípios, eles não têm muito, assim, a maioria deles não tem muitos técnicos culturais, entendeu? Que vão elaborar um projeto, fazer, eles querem, mas assim, eles precisam sempre de uma assessoria, né? Então, acho que o Estado, ele deve ser o indutor desses locais. Agora, você disse assim, em manutenção, eles existiram, não. A gente tem exemplos assim, de que tem tido essa manutenção de espaço que a gente desenvolveu aqui no Espírito Santo, que eu acho que mantiveram. Por exemplo, vou dar exemplos, tá? O Teatro Guaçuí, ele é um teatro que ele se mantém, entendeu? Ele se mantém porque ali tem gente fazendo teatro, né? Em Cachoeiro também, o Teatro do Braga, se mantém, entendeu? Outros menos e uns mais. Por quê? Porque se produz ali, entendeu? Então, se produzindo ali, então assim, não é só assim, o trabalho de cultura, ele não é apenas o espaço cultural. É o espaço cultural mais tudo. A formação, a produção, e aquilo ali chega à sociedade, porque tudo é para chegar a quem? É para chegar àquela população, entendeu? A finalidade é essa. A finalidade, eu acho, da arte, da cultura, é ter relação com a população, né? Se não se completar esse ciclo... Esse assunto é muito instigante, né? E tem muitas horas para a gente discutir e refletir sobre ele. Mas dando continuidade e aproveitando o nosso Valdir, vamos agora, Valdir, o que você pretende como conselheiro, presidente do Conselho Municipal de Cultura? Como é que está? Como é que foi para você, que agora você foi
né? Há pouco tempo que você foi empossado, você já era conselheiro da área de teatro, e agora é o presidente do Conselho Municipal de Cultura de Vitória, que é a capital. O que você espera desses conselheiros e desse conselho, nessa atual conjuntura? Eu cheguei, então, à presidência do Conselho Municipal de Cultura, não que eu propus a isso em princípio, né? Eu cheguei à presidência porque foi uma articulação dos membros representantes da sociedade organizada, praticamente todos os membros. E foi acolhido, entendeu, pelos representantes também da Prefeitura Municipal de Vitória. Eu acho que o governo executivo, né, ele precisa executar. Muito embora eu tenha uma trajetória, deixei isso muito claro, entendeu? Eu tenho uma trajetória de trabalho, entendeu? E de envolvimento político de uma forma que é o quê? Desde que eu fui presidente do Sindicato da Artista Técnica, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, que era uma coisa mais natural do mundo, sendo que esse partido ele foi construído com a organização do sindicato, no princípio, como eu até já disse isso aqui. Mas não só por isso, porque realmente eu considero que o trabalho é a coisa mais importante da vida de qualquer pessoa, né? Então, eu tenho essa trajetória, entendeu, de ter estado nesse partido e que esse partido busca socializar, né? A arte e a cultura, ela tem uma gênese do socialismo, né? Porque ela reflete um conjunto de coisas, né? Então, muitas pessoas dizem que esse governo eleito municipal não é nessa tendência, né? Mas eu não vejo muito assim, entendeu? Eu vejo que, assim que os governos, as pessoas são eleitas, elas estão ali para governar, eu acho assim, o que eu puder fazer para que eu possa orientar, para que isso tenha a melhor, digamos assim, o melhor caminho possível, eu vou fazer, né? Eu vou fazer isso a vida toda. Por conta de quê? Por conta de considerar que o trabalho é uma coisa muito importante. E todos aqueles que estão, eu acho, na vida pública, e principalmente no Poder Executivo, para executar as coisas, né? E se a gente pode auxiliar, junto com todos esses membros do Conselho das diversas áreas também, a gente pode. Agora, eu tive agora na última reunião extraordinária uma certa tristeza, entendeu? Meio desoladora. Por que, Valdir, essa tristeza? Por que essa tristeza? Eu acho assim, com relação à Lei Rubem Braga, né? Eu peguei assim as coisas, o que estava vindo da Lei Rubem Braga anteriormente, quer dizer, nós tivemos muitos anos, entendeu? De uma falta de profissionalismo mesmo desse governo anterior, entendeu? Luciano Rezende, que eu acho que via a cultura como um complemento, não dá um tratamento profissional àquilo. O fato da Lei Rubem Braga ter ficado 5 anos sem ser editada é um exemplo disso, né? Nenhum recurso quase da Prefeitura de Vitória. E agora eu fiz uma orientação à Prefeitura, entendeu? De aplicar pelo menos o valor legal nesse primeiro ano de governo agora, para que pudesse cobrir pelo menos uma boa parte desses projetos que foram inscritos lá no ano passado, o ano que já passou, né? E eu não sei se isso será possível, entendeu? Eu vejo assim, se continuar essa restrição, entendeu? Eu não gosto, né? Eu gosto de ver as coisas crescer, as coisas para frente, entendeu? E eu estou ali para isso, eu estou ali para ser utilizado o que eu aprendi, o meu conhecimento, para que a Prefeitura de Vitória avance no político cultural. Mais um intervalo e já voltamos com Valdir Castilhão. Agora, o que você espera desse novo governo aqui da Prefeitura que assumiu agora recente? Né? Sabendo que o governo anterior ficou a desejar. E agora, o que você acha que poderá acontecer? Olha, veja bem, lá no Conselho nós tomamos uma condução, né? Porque o Conselho tem até um ditado assim, né?
que quem quer conselho não pede, vende. Mas assim, nós no Conselho de Cultura, eu estou conduzindo assim, um trabalho em grupos, né, dos conselheiros, para que a gente consiga, através dessas contribuições, principalmente do Plano Municipal de Cultura, e outras contribuições também, já fizemos seminários, e que esses grupos de trabalho divididos em algumas áreas, né, como por exemplo, a Lei Rubem Braga, a produção cultural, a preservação de patrimônio, assim sucessivamente, esses grupos, nós vamos, digamos assim, fazer uma síntese, não é isso? E dos pontos mais importantes, não é isso? Para que a gente possa mostrar para a Secretaria de Cultura, o secretário e o prefeito tomar conhecimento, daquilo que há longos e longos anos nós estamos orientando, não é isso? E que possa ser desenvolvido dentro desses 4 anos, porque tem coisas que são a curto prazo, outras a médio e outras a longo prazo. Às vezes um governo, seja municipal, estadual, ele não consegue ter determinado projeto naquela gestão. A gestão clara está aí, esse Cais das Artes, por exemplo, já atravessou não sei quantos governos, né? Ainda bem que está atravessando. Governos, digamos assim, são governos que eles se sucedem, mas eles têm uma compactuação, que é governo de Paulo Atung e governo de Renato Casagrande, né? Tem atravessado esses 2 governos já há mais quase 20 anos. Mas isso é um caso muito exponencial, digamos assim. Mas no nível de prefeitura de Vitória, eu acho assim, que tem projetos, por exemplo, fazer um teatro municipal, por exemplo, nós temos uns planos, por exemplo, um teatro municipal, entendeu? A prefeitura administrar um teatro municipal. Seria muito bom que a prefeitura contribuísse com mais um teatro, né? Manter esse local. Então, por exemplo, é um projeto que, dependendo da extensão dele, ele pode levar os 4 anos, os 2 ou 3 anos, enfim. Então, nós estamos fazendo isso. Colocando claro para a administração, entendeu? Secretaria, o que se pode desenvolver, e a administração, então, ela pode realmente, dali, tomar um caminho para que conduza determinados projetos. Eu acho que é essa a função que a gente está exercendo ali. Eu acho que o prefeito, né, uma pessoa jovem, né, talvez ele querendo acertar, eu acho que ele vai ouvir o conselho, sim, né? Esperamos. Agora, Valdir, falando em Cais das Artes, você acha que é importante? Qual a importância do Cais das Artes para o Espírito Santo? Tem gente que fala assim, nossa, é muito grande, não sei o quê, não sei o quê. Eu não acho isso, entendeu? Por exemplo, aqui, o primeiro teatro do Santo, esse Melconi aqui na Rua 7, né? Ele tinha 1.300 lugares. E Vitória era uma cidade circundada aqui pelo centro. Ou seja, a população de Vitória naquela época, nossa, hoje eu acho que é 30, 50 vezes maior, entendeu? E ele tinha essa capacidade. E agora o teatro foi diminuindo, né? Então assim... Está diminuindo cada vez mais. Não se trata de tamanho e capacidade. Eu acho que o Cais das Artes, mesmo que não fosse a Grande Vitória, que não fosse o Espírito Santo, porque ele é construído pelo governo do Estado, ele é um projeto de Estado, não é isso? Então, inclusive, pretende até ter uma relação com produção de fora do Estado, do Brasil, de fora do Brasil, enfim. Eu não acho nenhuma grandiosidade assim, não, entendeu? Eu acho um projeto bom, entendeu? E que, não, esse tamanho, para mim, não é nada disso. Agora, por que aquilo ali, tipo assim, não saiu até hoje, entendeu? Eu acho assim que é realmente uma ineficiência da Secretaria de Estado da Cultura. Porque a Secretaria de Estado da Cultura, com relação ao projeto Cais das Artes, ela sempre foi até pior do que coadjuvante. Foi até menos do que coadjuvante, entendeu? A Secretaria da Cultura do Estado nunca participou daquele projeto. Como assim, Valdir? Explica isso melhor. O projeto, ele era uma iniciativa do governo do Estado, e para ele ser executado, ele foi para outras áreas, entendeu? Ele é executado por um órgão técnico, a área de edificações do Estado, que não tem uma relação com aquilo, não quer, por acaso eles querem ver aquilo pronto. Eu acho que sim, a Secretaria de Cultura que devia querer ver aquilo pronto, não é isso? Mas diz que o que emperrou não foi a firma que ganhou a licitação? Tudo pode ser resolvido, né? Em toda obra pública, entendeu? Tem problemas, digamos assim. Basta que os problemas sejam resolvidos. E por que será que não resolve? Eu não acho
eu acho que há contradições ali, entendeu? Eu acho que interesses diversos, né? Até de próprio governo, entendeu? Então, mas assim, eu acho isso um problema muito sério, porque é recurso público, é um recurso grande. O valor da construção desse Cais das Artes, a gente poderia abrir teatros menores, de porte médio, 200, 300, 500 lugares, que é a produção do Espírito Santo, em quase todos os municípios do Espírito Santo. Então, assim, eles centralizam uma coisa numa cidade, não é isso? Um alto custo, e ainda emperrado, não poderia ser emperrado não, entendeu? O custo é muito alto, e eu vejo assim, não que ele não exista, eu acho que tem que existir, mas ele tinha que ter uma relação também, talvez com a empresa privada, né? Porque, olha, é um absurdo. A Secretaria de Estado de Cultura hoje, então como ela vai manter aquilo ali doravante, entendeu? Porque é um custo alto, um custo bem alto, entendeu? Então, se ele não tem uma relação com a iniciativa privada, ele vai ter que se manter publicamente, então vai ter que ter um bom dinheiro. Talvez, assim, um dinheiro que a Secretaria nunca teve para trabalhar. Bom, pode realmente, assim, tomara que esse grande projeto fortaleça a Secretaria, estruture a Secretaria, porque essa Secretaria de Estado, ela não tem estrutura. Ela funciona desde a sua criação de 1996, por aí, com a mesma estrutura que tinha o extinto Departamento Central de Cultura, os mesmos funcionários, tem uns cargos funcionários a mais, mas assim, que não tem nenhuma grande, não é equipe técnica, entendeu? Que vai desenvolver trabalhos. Então, a Secretaria é muito estruturada. Bem, agora sabemos que passamos um momento difícil de pandemia, agora estamos saindo. Tivemos a Lei Aldir Blanc, que foi importante, né, nesse momento, naquele momento, nesse período, né, de pandemia, e o artista resistindo muito. O que você acha, Valdir, dos últimos anos, antes desse governo aí, da cultura, o que nós já avançamos e o que agora retrocedeu? Eu não quero nem falar o nome desse presidente aí, dessa gestão, na Secretaria de Cultura, que acabou o Ministério da Cultura. Eu acho que tudo começa a alterar e melhorar com essa abertura no Brasil, da década de 80, década de 90. Então, assim, na década de 90, após a Constituinte, eu acho assim que os órgãos de cultura foram sendo criados, não é isso? Talvez com pouca estrutura, foram se estruturando. Por exemplo, a nível do governo federal, por exemplo, o Ministério da Cultura foi criado, né, após essa fase de abertura, né? E é lógico que antes disso tinha muitos órgãos federais, como a FUNARTE, como o ION e outros, né, isso? Outros de preservação, inclusive, em várias áreas, eu acho, como por exemplo o IFAM, enfim, tinha muitos órgãos de muitos anos anteriores, da década de 40, né? Então o Ministério, eu acho que ajudou a potencializar esses órgãos que já existiam na administração pública federal, e assim que foi sendo conduzido, eu acho assim, o governo, por exemplo, do PSDB, de Fernando Henrique, que foram 8 anos, realmente governos que a gente chama de neoliberal, mas assim, que privilegia realmente uma forma de fazer cultura, entendeu? Aquele que já está, por exemplo, numa situação, por exemplo, de um trabalho estabelecido, já consolidado, entendeu? Do grandes eventos, daqueles de artistas, ou de produções, ou de grupos, que já estão estruturados, né? Eu acho que na sequência, o governo que veio em seguida, do PT, eu acho que ele buscou mais na sociedade, no conjunto da sociedade, puxar, entendeu? Toda essa formação cultural. Botar tudo que está sendo produzido, ou pensado, gestado, que isso venha aflorar. Até mesmo assim, e buscando, por exemplo, fazer uma política de cultura. Construir essa política. Lembramos muito através das conferências, né, municipais, estaduais, nacional de cultura. Realmente democratizou a cultura, né? Democratizou. Muito. Até a gente chegar a esse plano nacional. Até o plano nacional, que agora começou, por causa do Congresso,
e pressão, né, da cultura, a Lei Aldir Blanc, que foi digamos assim, uma estreia, né, uma pré-estreia, né, do plano, do Sistema Nacional de Cultura. E agora a gente sabe que nós estamos lá no Congresso também com a Lei Paulo Gustavo. Você acha que importância tem e terá essa nova gestão do governo federal, ano que vem, essa eleição? E que expectativa tem para a cultura? Eu acho assim, tem esse ditado também que a Mari veio para bem. A pandemia praticamente assim, obrigou a gente pensar no Plano Nacional de Cultura, né? Isso que é o quê? É trazer esses recursos, um recurso considerável, que é da União, para os municípios, para os locais onde estão as pessoas, né? Então, eu venho dizendo que isso é um exercício para a gente. Um exercício para que a gente, que mais à frente, esse Plano Nacional de Cultura, ele consiga fazer isso com uma divisão mais racional dos recursos, enfim. Lógico que o governo federal, ele tem setores que precisam de recursos, e não somente esses recursos, né? Mas assim, a Lei Paulo Gustavo, eu acho que vem complementar isso, né? Ela vem reforçar, entendeu? De que esses recursos, ele tem que vir para as origens, entendeu? São necessários, né? Principalmente agora, pós-pandemia, né? Pandemia e pós-pandemia estão saindo, né? Eu imagino que doravante, né, os governos que vem federal, eu acho que isso vai ser muito considerado. E com certeza eu acho assim, que esses planos, eu acho que ele vai sendo estruturado para que eu acho que a gente consiga fazer uma política melhor. E principalmente a volta do Ministério da Cultura, né? É muito lógico. importante, né? Esse é o que nós, todos os artistas, estamos esperando. Mas, Valdir, para finalizar, eu gostaria que você contasse rapidamente, em 2 minutos, né, no máximo, alguma coisa muito engraçada que aconteceu nessa trajetória sua, dessa sua carreira artística. Que você se lembrasse de alguma coisa bem engraçada para contar para nós aí do público. Engraçada? Não sei, olha. Nessas suas andanças aí pelo interior, nessa sua de montagem de luz, o que aconteceu? O que você lembra de tão engraçado? Nossa, eu me diverti muito, eu fui muito feliz na minha vida, na minha carreira. Eu acho que em todos os momentos, né? Tanto esse momento de confraternização, de alegria, como aquele momento em que você vai à aula, que você está representando para as pessoas. Eu fui um iluminador que eu fazia o espetáculo junto com aqueles que estão lá no palco fazendo o espetáculo, porque esse é um time que a gente precisa ter. Mas assim, eu não sei, engraçado. Gente, eu lembro de uma coisa engraçada. Você estava fazendo luz de uma peça lá no município, para lá de Domingos Martins. Venda Nova. Aí você foi caindo em câmera lenta na escada. Foi muito engraçado, lembra? Já aconteceu isso, sim, já. Mas tem outras coisas melhores aí, não tem? Tem. Eu estava agora em Itapina. Itapina é um sítio tombado, né? E tem um festival lá de sanfona e viola. E eu trabalhei assim com várias pessoas aqui em Vitória, na secretaria. Aí tinha uma estagiária muito, que eu dedicaram para essa estagiária, assim, há um tempo depois, obviamente, no meio daquela festa, daquele sítio. Aí eu virei para ela e falei assim, menina, você aqui? Aí ela, eu falei, como você está aqui? Ela falou assim, tô aqui acampada, não sei o que, lá com um bofe lá. Aí eu falei, pois é aqui que eu nasci. Falei, não aqui exatamente, aqui na vila, aqui onde nós estamos agora. Eu nasci lá no interior, na roça, na fazenda. Lá assim, um bichinho do mato. Aí ela virou e falou assim, uma bichinha do mato, né? Ai, muito obrigada, Valdir. Esse é o nosso encontro com a estrela. E até a próxima.